Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, eu sou Titi Vidal e esse é o De Papo pro Céu, um podcast para quem quer entender como os astros influenciam a sua vida. Quando a gente pensa em negócios, carreira, trabalho, logo a gente pensa em meta, resultado, objetivo. A gente muitas vezes esquece que os negócios e as empresas são feitos por gente. E gente tem seus ciclos, tem suas fases, que os próprios negócios, inclusive, têm os seus mapas astrológicos e as suas fases e ciclos também. E se você está ouvindo isso agora e está surpreso, eu vou te contar que faz uns 20 anos, pelo menos, que eu também levo a astrologia para o mundo do trabalho e para o mundo dos negócios. E para a gente falar sobre isso com mais profundidade hoje, eu tenho aqui um convidado muito especial, que é multi que nem eu, né? Que é multi mil coisas, faz mil coisas ao mesmo tempo, né? E, enfim, você é coaching, você é mentor, você promove conversas transformadoras, você faz mil outras coisas, inclusive mais alternativas para o mundo dos negócios, e a gente vai conversar sobre tudo isso aqui. Eu tô aqui com o Dan Porto, muito bem-vindo, aquariano, com aquário e aquário e aquário no mapa, um pouco de Áries para quebrar. Overdose de aquário? Pleonasmos aquarianos, é isso? É isso aí, é tudo, né? Metade do mapa tá em aquário, que não tá em aquário tá em Áries, que dá uma fomentada, né? O fogo ariano nas ideias multi-aquarianas. Um pouco de assertividade também, né? E é isso aí, você tem uma trajetória que é bem também multi que nem a minha, né? Porque você já foi bem ali do corporativo, trabalhou com o mercado financeiro, trabalhou na empresa da família. Exato. Foi empreender. Conta um pouco pra gente. Posso dizer que esse céu, né, que eu nasci me levou para vários lugares. E eu fico super feliz de ter encontrado você, né? Já que você está há 20 anos agora, você chegou, que bom que a gente se encontrou. Porque, de verdade, eu acho que, apesar de eu estar no mundo corporativo, eu sempre tive muito esse impulso para me entender melhor, para ajudar os meus clientes de um lugar de autoconhecimento, né? Então, eu acho que eu fiz uma escolha lá atrás com pouca consciência, porque, cá para nós, né, Titi, escolher a profissão lá para os 17... Muito cedo, né? Não é muito cedo? A gente não tá pronto, nem teve um ciclo de Saturno inteiro ainda na vida. Olha só, né? E eu acho que eu escolhi de uma maneira muito pouco consciente, e aí eu acabei indo para o mundo corporativo na área financeira, fiz uma carreira na área financeira, eu tinha, até que eu produzia bem, conseguia resultado, como você disse, que parece que isso que pauta, né? Mas eu sentia que alguma coisa faltava, sabe? Que, eu não sei, tinha um vazio ali que precisava ser preenchido, e que até depois eu conhecer meu mapa eu entendi um pouco mais o que era isso, né? E aí eu fui buscar outras formas, principalmente de autoconhecimento, formas até mais aceitas pelo mundo corporativo, Sim. né? Parece que tem algumas fronteiras claras no mundo corporativo. E isso começou a me colocar em contato com o que era importante para mim e para o que eu gostava. E aí, quando você olha para algumas coisas, não dá para desver. Não dá. Não dá para desver. E aí eu fiz um movimento, acho que esse movimento me trouxe um pouco mais desse lugar eclético que nos conecta, né? Então... E que você já tinha um pouco disso, né? Que você já tinha numerologia na tua vida, o sound healing, que mais? O mindfulness. Pois na verdade foi assim, eu acho que quando eu percebi que eu não estava no lugar certo, eu comecei a me conectar com isso e eu sempre gostei de aprender, acho que isso é uma marca, né? Uma marca aquariana. Pois é, isso que eu ia falar, imagino que seja uma marca aquariana. E aí o que aconteceu? Eu fui buscar fazer um MBA em recursos humanos porque eu me interessava sempre pela pessoa, pelo humano nos negócios, eu percebia isso. Logo depois disso eu fui fazer um curso de coaching, né? Que o coaching eu acho que é esse lugar de você se fazer muitas perguntas e aí você começar a ir para respostas que algumas te revelam caminhos e outras te incomodam. E né? trazem ainda mais dúvidas e inquietações, né? Que é uma característica do aquário, dos gêmeos, enfim, dos signos de ar, que inclui o Libra também, um pouquinho menos, mas... Exato. E movimento, né? Porque quando você está incomodado, você acaba se movimentando. Aí eu comecei a puxar um fiozinho dessa meada, né? Do coaching, eu acho que eu fui para um lugar de constelação, que é algo que você também... Que a gente também se conectou nisso também, porque eu também sou consteladora, né? Exato, então. E aí eu fiz um movimento para ir trabalhar com desenvolvimento humano e com educação corporativa. Foi aí que eu me encontrei num lugar
de paixão, de conexão com o propósito, de fazer aquilo que eu achava que eu fazia bem, e aí eu comecei a me especializar nisso. Aí que começou também não só eu ir em busca, mas eu ofertar coisas para as pessoas, né? E eu comecei num lugar que eu poderia dizer bem tradicional de desenvolvimento humano e de educação corporativa. Um lugar onde você tem um instrutor que ensina alguma coisa, muito focado nas principais necessidades das organizações, só que isso ainda não era suficiente. E aí eu comecei a fazer uma coisa que normalmente quando as crianças fazem, a gente dá um jeito de falar para elas não fazerem, que é inventar moda, né? Criança, quando faz alguma coisa diferente, a gente fala, não inventa moda, e depois ela vai para o mundo corporativo ou artístico e fala, agora você tem que ser inovadora. É isso. Outro dia eu assisti uma palestra, desculpa te interromper, né, sobre empreendedorismo feminino, e ela falava justamente isso. Ela falava assim, as nossas maiores qualidades são aquilo de que a gente era xingado pelos nossos pais quando a gente era criança. Então, inventa moda, você é criativa, você é empreendedora, né? Para de ficar insistindo nisso que você é teimosa, você é determinada, você é focada, né? Então, a gente traz muito disso também. Exato. E aí eu dei um pouco de vazão para isso, para esse lugar. E uma coisa que, assim, acho que sempre foi muito importante na minha vida como educador corporativo, como coach, como mentor, eu faço muito trabalho com times para fazer com que os times sejam de alta performance, né? Esse é o grande chamado, mas na realidade o que eu estou querendo ajudar é as pessoas a se conectarem e a buscar significado no próprio encontro, né? Sim. Então, para mim sempre fez muito sentido aquilo que funcionava para mim, eu queria oferecer para as pessoas de alguma forma. Então, foi assim com o coaching, foi assim com a constelação. Teve uma formação que me marcou muito, que é uma comunidade que chama Art of Hosting, que você aprende a anfitriar conversas, né? Então, é muito mais você criar um espaço para que as conversas verdadeiras possam acontecer do que você dar caminhos, você instruir, né? E aí, isso fez muito sentido para mim, comecei a oferecer. E aí, como o universo é infinito, né, eu fui chegando em algumas coisas que são tidas mais como alternativas. E a coisa da vez é a astrologia que nos conecta, eu estou muito feliz com isso. Que bom, estou feliz de você estar aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Queria comentar duas coisas antes, né? Primeiro é que, assim, é muito teu mapa, né? Porque a gente fala que o aquário, ele é um signo que tem um pé na estrutura, naquilo que é sério, conservador, seguro, e um pé no que é alternativo, diferente, transformador. Então, você de alguma maneira conseguiu levar todo esse lado alternativo para esse outro lado mais lugar comum ali dentro do mundo empresarial, do mundo dos negócios, né? E você tem o Sol, né? Além de ser em aquário, tá, que a gente chama de casa 11, que é uma casa de propósito, é uma casa de grupos, então não tinha muito como fugir disso, era só você se abrir para conhecer isso que estava aí. Então, acho que isso fala muito sobre você. E uma outra coisa, né, que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, antes da gente entrar mais fundo nisso, é que quando a gente pensa em astrologia, a gente sempre fala de um mapa astrológico, que é esse retrato do céu no momento do nosso nascimento, que tem um monte de coisa ali, né? E quando a gente pensa numa pessoa que vai para o mercado de trabalho, que trabalha todos os dias, é super comum, até nas consultas astrológicas, para essas pessoas quererem focar muito na performance, na liderança. Só que a gente vai trabalhar com tudo que faz parte, né? Com a nossa herança do passado, com os nossos pais que estão aqui dentro da gente nas nossas buscas, se o casamento tá bom, se não tá bom, se teu filho tá doente, se você tá com algum problema. Tudo isso faz parte da gente. Então, quando a gente pensa, né? A gente tem o Sol, que é a nossa essência, a gente tem a Lua, que todo mundo esquece da pobre coitada da Lua, que são as nossas emoções, e que no mundo corporativo ela vai falar ali de o que você precisa para ter segurança, para trabalhar. E eu acho que você entra muito nesse lugar, né, que é o autoconhecimento, você olha ali, que eu acho que é o que a astrologia também faz. E aí, quando a gente pensa na astrologia, né, parece uma coisa totalmente fora. E antes até de te ouvir sobre a astrologia, eu atendo empresas há muito tempo. O que as pessoas falam no final da conversa? Olha, eu prefiro que ninguém saiba disso. Nossa. Aí, quando alguém quer deixa eu saber, a gente traz aqui para conversar, né? Mas outro dia eu estava vendo uma palestra e a astróloga falou, vocês não têm ideia quantas empresas eu atendo, se uma ou duas, deixa eu falar, que usa. Eu falei, tá vendo? É uma coisa que precisa mudar. Então, estamos aqui para mudar isso. Exatamente. Eu tô nesse exército com você. Que eu acho que é muito esse lugar de estigma, né? E acho que o estigma, como qualquer um, ele vem do que
pode ameaçar o status quo de alguma forma, né? Assim, a hora que eu me vi não pertencendo tanto àquela primeira escolha, Sim. uma das coisas que eu refleti, Titi, foi, será que eu pertenço a esse mundo corporativo dessa forma? Porque eu acho que toda essa minha busca por uma causa maior, toda essa minha busca por propósito, que tem tudo a ver com Sim. um dos lados do aquariano, começou a pulsar e me fez olhar e quase trazer um certo ranço, sabe? Mas aí, uma coisa que eu acho muito importante, eu trabalho muito para ajudar as pessoas a terem uma carreira que eu chamo evolutiva, né? Porque ou você tem uma carreira reativa, que é aquela que só vai conforme a vida leva, ou uma carreira que você de fato é protagonista, você toma a decisão e você tem mais condição de chegar onde você quer. Então eu acho que ao olhar para isso, eu pude trazer um pouco mais para a minha vida o que era realmente importante e questionar essas coisas, né? E ao questionar, você abre um pouco o leque, você vai para um lugar. Mas o mundo corporativo, qual é o grande problema em relação, eu acho, à astrologia ou o próprio sound healing, né? Primeiro, é uma certa ignorância, eu acho, cá para nós. Porque Normalmente o preconceito vem da ignorância e do estereótipo do que as pessoas acham que é, né? Exato, é um não querer ver, né, o que é. Porque a gente pode ir para aquele lugar mas é pouco científico, é subjetivo, é sutil. Em relação à astrologia e ao sound healing, que são essas duas coisas que eu tenho promovido um pouco mais atualmente, quando você para ver, é super científico, né? Assim, tem um lado de geometria muito claro. Agora, o grande problema do mundo corporativo é esse lugar do controle, né? A gente fala muito de comando e controle. Talvez tudo que parece que você vai, de alguma maneira, perder o controle, ameaça o mundo corporativo, né? E acho que esse lugar de não conta para ninguém tem um pouco a ver com isso, sabe? Com eu não assumir uma coisa que pode parecer que é diferente do que todo mundo faz. E aí eu tô meio que saindo um pouco do que é o status quo. É assim que eu vejo, sabe? Mas uma vez que você para ver os benefícios, para sentir, aí é a hora de você ver o quanto você quer assumir isso. E eu vejo cada vez mais as empresas assumindo, tá? Se for olhar o percentual, tem menos empresas capazes de assumir esse tipo de prática, mas eu acho que tem mais empresas do que nunca. Isso eu acredito que sim também, né? Eu acho que a astrologia, ela ajuda, além de você enxergar coisas que às vezes são pontos cegos, ela também ajuda a gente a organizar aquilo que já está ali. Você percebe isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é muito... E tem, do ponto de vista de autoconhecimento, que eu acho que, para mim, a astrologia me marcou muito nesse lugar de reconhecer os potenciais e reconhecer as condições, né? Se elas são mais favoráveis ou menos favoráveis. Sim. Existem outras formas de fazer isso mais aceitas e que elas são muito racionais, muito mentais e que... Por exemplo, você pega um assessment, né? Que a gente fala, o mundo corporativo, assessment é uma palavra bonita, né? Uma avaliação. As palavras são lindas, assim, e elas vão mudando, que às vezes assim, eu vou conversar com os clientes, pessoa física, ou nas empresas eu preciso de um tradutor para entender o que as pessoas estão falando. Exato, então. Aí você pega lá o tal do DISC, do MBTI, né? Que traz potencial, que traz autoconhecimento, que eu consigo me reconhecer. Mas o que me deixou assim bastante curioso, intrigado e fascinado na astrologia é que quando eu vou preencher um questionário, eu estou falando de um lugar de uma certa consciência que eu tenho sobre como eu ajo, né? Sim. E aí você preenche o questionário, aí de repente vem lá um perfil que você fala, nossa, isso aqui me leu inteirinho. Mas quando na realidade, falei nada daquilo, né? Mas foi você que respondeu aquilo de uma maneira tão consciente, né? E tudo bem que possa ter um ou outro cruzamento que te traz algum insight, alguma coisa que não está explícita. Agora, em relação à astrologia, o que eu fiz para você chegar nisso e me dar tanto insight foi só dar o meu nome inteiro, onde eu nasci, a hora do meu nascimento. Então, é incrível como isso tem uma origem importante e que me traz muito mais insight do que só aquela fração que compõe as respostas que eu sou capaz de dar.
É incrível, Isso né? é Dia, mês, fascinante. ano, horário e cidade. E a astrologia é mais ou menos recente, né? Assim, você não tinha antes essa relação, você tinha uma curiosidade só. É super recente, assim, eu nunca tive esse estigma, porque eu acho que ao experimentar outras coisas, eu já cheguei à conclusão que tudo que eu puder experimentar, vambora. Tudo é bem-vindo. Exato, mas eu não tinha a noção desse potencial. Isso é algo muito novo e que eu estou ampliando cada vez mais. Muito legal, a gente vai falar mais sobre isso. Assim, antes ainda, eu queria perguntar um pouco mais de você, né, dessa tua trajetória. Em que momento, assim, que você contou um pouco aí, né? Mas lá atrás, quando você foi para essas escolhas mais conservadoras, enfim, né? Essas coisas nem passavam pela tua cabeça. Isso deu um clique em algum momento. Você sabe que, assim, você falou muito do quanto, né, a gente leva para qualquer lugar a nossa formação, a nossa relação familiar. Sempre. E eu acho que o meu contexto não era um contexto muito aberto para olhar para coisas de autoconhecimento ou tidas mais como sutis. Nem o meu. Era zero, né? Eu sei que você se formou advogada, né? Exatamente. Pois é. Então foi esse lugar de rebelião, no meu caso. Foi rebelião. Aquarianamente. Exato. Então, eu acho que era muito não pode, então tá bom, é exatamente aí que eu quero ir, né? Que é algo super aquariano. E as minhas escolhas até algum momento foi muito escolhas focadas em pertencimento, né? Então, eu tinha uma mãe que era muito amorosa e que falava muito eu te amo. E eu tinha um pai que tinha uma relação próxima, mas que foi forjado num lugar onde homem não expõe muito as suas emoções. Então, para mim, era meio estranho. A minha mãe me dá tanto amor e o meu pai tão pouco. Então, eu passei a construir as minhas escolhas buscando esse amor que eu tinha de um lado no outro, né? Obviamente, isso depois de muita terapia que eu sou capaz. Constelação, mapa, tudo te explicou melhor. Exato. Esse fiozinho que eu fui puxando Sim. me levou para esse lugar. E aí, isso fez as minhas escolhas, mas tinha alguma coisa pulsando que acho que muitas pessoas têm, mas não dão ouvido, porque, de novo, estão no ambiente Principalmente no seguro. mundo corporativo, no mundo seguro, né? Não tem como. Exato. Tem espaço. Pois é, e eu fui de rebelião em rebelião. Chegou até aqui. Cheguei até aqui. Muito bem. E é interessante, né, quando a gente pensa na astrologia no mundo dos negócios, porque isso é uma coisa muito antiga já, né? Tem até uma frase que a gente adora falar na astrologia, que é do JP Morgan, que quando ele foi questionado sobre por que ele consultava uma astróloga, ele respondeu: milionários não usam astrologia, bilionários usam. Então, assim, isso para mim tem uma força você pensar, e que é isso, né? Assim, dos políticos ao longo da história, as empresas sempre tem, mas sempre com aquela coisa assim, não, é meio místico, né? E que, na verdade, não tem nada a ver. Então, eu acho que isso também fala um pouco desse preconceito contra a astrologia, Super. né? E, assim, de verdade, eu não sei aonde que a palavra místico se perdeu, né? Porque a gente tem tantos mistérios na vida, né? E o místico é aquele que vai em busca do mistério. Tem alguns mistérios que são indecifráveis, né? Mas, Sim. ainda assim, você deixar um espaço para algum misticismo, sem dúvida trouxe a gente para um lugar muito melhor, né? Você com vê certeza. o próprio Jung, que eu sei que nos conecta bastante, né? Ele trouxe para um olhar mais científico da psicologia, um olhar místico, e ele criou uma ponte. E isso fez muito sentido. E eu acho que esse movimento nas empresas, Titi, tem um pouco a ver com o fato de que tudo que tem hoje não está sendo suficiente. Não, Sabe? e as Porque pessoas estão adoecendo, né? Tem muita coisa acontecendo coletivamente, que até a própria astrologia explica que a gente está indo cada vez mais para um caminho que é muito racional, que é muito pragmático. Pois é, esse materialismo total que leva a gente para um consumo desenfreado e que toda vez que você senta para definir uma meta, você está aumentando a meta e você bate a meta, você tem que ir para um outro lugar. Eu acho que isso tira um pouco desse lugar mais sutil. E a grande verdade é isso, a gente está produzindo mais? Eu acho que até está. Mas a que custo? Né? Em algum momento essa conta vai chegar, né? Exato. Como é que a gente faz para, de alguma forma, compensar isso? E produzir mais não está trazendo para as pessoas respostas para as dúvidas mais essenciais e existenciais. Que, às vezes, quando a gente tem um olhar que conecta um pouco com espiritualidade, conecta um pouco com o que é mais sutil, a gente acaba encontrando,
né? Hoje eu estava fazendo uma palestra sobre carreira, né? Protagonismo de carreira. E aí me perguntaram como é que uma pessoa ela pode ser protagonista? O que está por trás do protagonismo na carreira? Eu responderia que é vivendo o sol, trazendo todo o mapa de forma integrada. Olha só, essa resposta ela é maravilhosa e conecta com a minha, porque qual foi a que eu disse? Protagonismo tem a ver com escolha. Você tem que escolher fazer alguma coisa com a sua carreira a simplesmente deixar a sua carreira acontecer. Por que as pessoas não escolhem? Por algumas razões. Primeiro, porque elas terceirizam as escolhas. Sim. Né? Eu mesmo lá atrás terceirizei a escolha para o meu pai. Falei, pai, deixa eu... também segui a carreira do meu pai, fui para o direito. Exato. Mas tem um outro ponto que eu acho que é uma falta de clareza de direção. Às vezes é difícil você ter um mínimo de clareza para você poder aí tomar uma decisão. E quando você decide, você não está garantindo que está certo ou está errado, vale para a carreira ou para qualquer coisa na sua vida. Então, essa falta de clareza faz as pessoas decidirem menos e deixar as coisas acontecerem. Sim. O que eu tenho visto na astrologia, tanto individualmente, quanto até olhando um pouco para o que eu estou fazendo lá na empresa especificamente... Eu ia chegar nisso agora, porque a gente está fazendo alguns projetos juntos e eu queria que você trouxesse assim, um pouco dessa experiência e o que te surpreendeu mais assim, de tudo isso. Eu acho que vai muito em linha com como é que eu complemento essa fala, que eu ganhei clareza em relação a tomar algumas decisões. E assim, para mim está muito certo que não é... Que eu sei o que vai acontecer, não é porque está prevendo o que vai acontecer. Sim. Mas ao saber a potência, a minha potência e também a minha sombra, né? Então, esse negócio de conviver com as minhas ambiguidades enquanto aquariano foi muito importante para mim, né? Porque às vezes é difícil isso, né? Você está num lugar e você fala, quem sou eu? Eu sou esse aqui estruturado que cria um método ou eu sou esse caótico que quer fazer tudo ao mesmo tempo? Eu saber que eu vareio, né? Para falar uma palavra errada, mas que faz sentido. Isso, para mim, é incrível, né? Eu acho que o fato de... Você me falou sobre... se a gente pudesse falar do coração, né? Aquele meme do coração. Onde é que está o coração do taurino? Está na comida. E o coração, onde é que está o coração do aquário? Não ninguém sabe. É outra coisa que foi muito importante para mim. Porque... ao reconhecer que eu racionalizo as minhas emoções, e eu reconheci isso, eu faço muito bem isso. Eu sou tão bom nisso que eu não me permito, modéstia à parte, né? E agora, né, astrologicamente falando, que eu não me permito sentir as coisas. Então, desde o momento que eu soube disso, eu estou mais consciente. Ao estar mais consciente, eu consigo escolher melhor. Então, tem coisas que eu estou me deixando sentir. Por mais que isso brilhe no meu sol e na minha lua, eu estou fazendo uma escolha diferente. Então, eu acho que a potência eu vejo aí, né? Do ponto de vista da empresa, a mesma coisa. A gente está se juntando para poder decidir o futuro da empresa. Uhum. Ao saber a potencialidade da empresa, ao saber as tendências, olhar para os ciclos, eu tenho um elemento de tomada de decisão muito importante, né? E eu acho que isso vai fazer, sem dúvida, toda a diferença. Por isso que é o que a gente está fazendo agora. Estou testando lá na Crescimento e depois a gente quer oferecer, porque eu tenho certeza pro mundo, que... Né? Pro mundo. E você que trabalha muito com a questão dos times, né, do team building, de pessoas, também, né? Assim, eu queria entender como que foi, assim, que se te surpreendeu alguma coisa nessa... análise astrológica das pessoas, né? Como que foi olhar para todas as pessoas ali, entender como as individualidades e como que tudo isso se combina. Eu acho que o que mais surpreendeu foi que, ao ver as pessoas e como a gente se combina, não veio nenhuma grande surpresa. Eu falei, poxa, é isso aqui mesmo. Só que eu ganhei muita consciência. Porque quando você convive com alguém, você sabe ali um pouco do impacto do sol, da lua, do ascendente, de como a pessoa se comunica. Sim. Mas eu acho que à medida que você reconhece isso e que a pessoa também reconhece, porque uma coisa que eu faço muito para ajudar os times, principalmente no momento de coesão, que eu acho que tem muito, que a sinastria te dá um mapa de coesão, né? O que eu faço é pedir para as pessoas se autoconhecerem, mas compartilhar o autoconhecimento e contar histórias que moldaram aquela característica. Sim. Né? Porque uma coisa é eu dizer que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser amado, né? Eu gosto de agradar.
Você tem um Vênus no ascendente, né? Isso é típico das pessoas que têm um Vênus no ascendente, que quer esse feedback, que quer saber que as pessoas estão gostando do que você está falando. Exato, e que tem alguma sombra também, né? Porque se eu gosto de agradar, eu tenho mais dificuldade para dar um feedback, eu sou uma pessoa difícil de falar não, e eu já sou hiper curioso, já abro um monte de coisa, e ainda... Agora, uma coisa é eu falar isso, outra coisa é eu contar as histórias... Sim. Que me levaram até isso. Como eu acabei de contar a história do meu pai aqui, que não falava muito eu te amo, e que eu fui buscar eu te amo. Às vezes eu tenho um CFO, sabe? Que é aquela pessoa extremamente controladora, que controla os centavos, que está com a chave do cofre. Você ter essa pessoa falando que ela teve uma falência na família, e como é que ela lidou com isso, e ela contando que ela tem um potencial, né, baseado no seu signo, isso traz... uma conexão, né? Porque é você assumindo, é você reconhecendo, e aí o time reconhecendo. A partir desse momento, isso se ameniza um pouco, sabe? A pessoa que controla deixa de controlar tanto, e aquela pessoa que exigia que ela fosse diferente, entende um pouquinho mais por que ela é diferente. É tudo luz no fim, né? Porque não vem tudo do sol. E é por isso que acho que que o meu trabalho e o seu, eles se conversam muito, né? Porque a gente tem como ter esse raio-x e entender tudo isso e trazer e puxar essas conversas, né? Puxar o gancho aí para essas conversas. E é muito interessante, né? Assim, eu tenho que ter um foco aqui para caber na nossa conversa, que é muita coisa para falar, né? Eu já fiquei aqui pensando, né? Pensando na sua história e na minha, o quanto que às vezes você tem um sol mais desafiador, que é esse pai mais desafiador, essa relação com o pai que é mais desafiadora, faz a gente tentar compensar isso de alguma forma, né? Então eu sempre falo que muitos dos meus clientes muito bem-sucedidos, eles não têm mapas fáceis, porque quem tem um mapa mais difícil aprende a lidar com o desafio desde sempre, muitas vezes é na família, então a gente volta para Sol e Lua, né? E outra coisa que é muito interessante quando a gente pensa na gente, num ambiente de trabalho, é que cada coisa está num lugar. Então, o Sol sou eu, como eu quero brilhar, como eu posso brilhar, minha vocação, mas vocação também está na casa 5, a Lua que é essa base emocional. E aí a gente tem casas astrológicas. A gente tem uma casa que é a casa 2, que é a casa do dinheiro. A gente tem uma casa que é a casa 6, que é o ambiente profissional, que é a nossa relação. Né? É a rotina, o nosso fazer, né? Então, como que eu executo o meu trabalho? Como é meu ambiente de trabalho? Como eu lido com o meu time? A casa 10 já é a carreira, as minhas metas, onde eu quero chegar. E eu falo com uns grandes desafios aí que o autoconhecimento traz isso, né? Inclusive, isso está muito aqui no meu livro, A Matemática do Céu. Né? Como que a gente junta tudo isso? Porque nem sempre o ambiente de trabalho condiz com aquilo que é a nossa meta profissional ou com aquilo que a gente gostaria de estar fazendo em termos de carreira. E aí é muito autoconhecimento, né? E eu queria entender, assim, né, de você, o quanto que você percebe também isso no dia a dia, que as pessoas têm essa, às vezes está ali e, assim, ela queria fazer uma coisa parecida com isso, mas não é naquele ambiente, o quanto que isso também acaba atrapalhando esse desempenho, essa performance, para a gente falar o mundo, uma palavra corporativa. Eu acho que, assim, evolução, né, que é algo muito natural da nossa jornada aqui, ela passa muito por essa harmonia entre o que tem dentro e o que tem fora. Né? Então, quando você consegue encontrar um ambiente que você pode explorar as suas melhores potencialidades, mas que também te provoca a ponto de você aprender alguma coisa, porque a gente também, a gente acho que veio para essa jornada para sair daqui melhor do que a gente entrou. Às vezes a gente sai pior, né? Mas a gente produz mais karma do que a gente resolve, né? Então, acho que isso é muito natural das pessoas. Então, por isso que eu digo, eu gosto do nome mapa, porque é um mapa, né? Mas não é o território, né? Uma coisa é o mapa, outra coisa é o território. O território é você ir lá, viver, você desfrutar daquilo que é uma condição favorável e você enfrentar o que é uma condição difícil, né? Mas à medida que você tem um mapa, você consegue transitar melhor. Então eu vejo muitas pessoas sem visão, sem mapa, sem direção. Elas estão simplesmente reagindo a uma situação que elas se colocaram porque elas tomaram decisões pouco conscientes. E vou ser um pouco fatalista, mas da minha janela eu vejo mais gente nessa condição
do que fora dela. Ou seja, mais gente sem um mapa, sem um senso de propósito claro, sem muitos líderes, né? Inclusive, assim, a gente vê muito isso, porque para você liderar, você tem que estar vivendo o teu sol muito plenamente, você tem que estar com que é o sol, né? As coisas do sol, você tem que saber as suas motivações ocultas, que é a lua, e a tendência natural é que a gente vai deixando aquilo pelo caminho. Exato. E eu não sei exatamente onde é que está o ego aí. Na astrologia. É o próprio sol também, é o outro lado da coisa, né? O sol é o que faz a gente brilhar, mas dependendo de como a gente vive, isso vai para um lado de ego que não permite também que a gente brilhe. Exato, porque eu acho que esse ego, e eu não acho que o ego é o inimigo do rolê, tá? Eu só acho que às vezes a gente se apega demais a algumas coisas, né? Esse ego que quer sempre mais, Sim. né? Que quer algo que às vezes já tem o suficiente, mas quer mais. Às vezes é ele que está no comando. E você acaba tomando decisões que não são as melhores decisões se você tivesse mais clareza sobre a sua alma, né? E eu posso dizer que, assim, eu tenho uma experiência clara disso, né? Eu acho que há 2 anos atrás, eu fui convidado a assumir uma posição lá na empresa que era a posição que mais me reconhecia. Né? Então, era uma posição muito importante, eu tinha feito um ano brilhante antes, então, como aquela posição estava vaga, ao sentar naquela posição, eu ia ter uma responsabilidade por um nível de faturamento incrível, eu ia ser reconhecido como, poxa, está sentado nesta posição, e eu tinha, naquele momento, até uma dúvida, será que sou eu mesmo para lá? Né? E, assim, pessoas tão sábias, né, me fazendo esse convite, e o meu ego foi sendo acariciado, né? Então, ali era o lugar que o meu ego estava querendo sentar. E nesse momento, eu me deixei levar um pouco, menos pelo que era importante, pelo que, de fato, estava conectado com a minha alma, e fui mais com o meu ego. Eu tive um ano de total desconexão, né? Que eu estava num lugar que, se eu tivesse te encontrado antes, eu não estaria. Se eu tivesse feito o mapa antes, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Não, eu não teria a menor dúvida que eu estaria num lugar mais consciente. E, de novo, né? Quando a gente está consciente, a gente toma decisões. Não quer dizer que vão ser as melhores. Ótimas, mas a gente tem capacidade, até para assim, para quem está vendo a gente, né? Explicar assim bem... de uma maneira mais simplificada, uma das coisas que a gente vê é o próprio Sol. Então, por exemplo, que você tem o Sol e a Lua no mesmo signo, então isso coincide. Né? Então, onde está o teu propósito, onde está a tua felicidade? É em levar a transformação, é em conectar pessoas, é em juntar saberes para provocar uma transformação no mundo, na empresa, enfim. Eu sou geminiana, qual que é a minha paixão na vida? É comunicar, é contar para as pessoas, é levar conhecimento, também é conectar assuntos e pessoas. Quando a gente faz isso, a gente está vivendo a nossa verdade. Só que muitas vezes para a gente o caminho profissional vai levar, mas daí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas aqui eu vou ganhar dinheiro, né? E aí quando a gente vê aquilo, a gente já não faz. E isso é o que eu mais vejo acontecer, né? E aí, fora isso, tem a questão do ambiente, né? Então, eu queria que a gente também conversasse um pouco sobre o fato de uma empresa também ter um mapa, né? Então, assim, que isso também influencia a nossa vida e a gente, como alguém que está ali, influencia a vida dessa empresa. Então, de um momento que a empresa nasce, que é uma questão, você já descobriu que isso é uma questão, cada empresa nasce de uma forma, né? Então, uma consultoria... Não tem um cartório tão claro, né, ali... Pois é, né? Então, assim, o contador não tem, né? A gente tem uma pessoa aqui da nossa produção que foi perguntar pro contador, mas qual que é a hora do CPF? Ele falou, mas alguém pergunta assim? Isso? A astróloga pergunta, né? E aí, então, assim, se é uma loja, é muito fácil. Abriu as portas para o público, começou o negócio. Só que isso é muito difícil da gente chegar. Eu falo que, às vezes, a gente tem um trabalho maior para chegar no mapa da empresa do que para interpretar. Mas é muito impressionante como a gente tende a se conectar com o mapa daquela empresa. Às vezes, um lado ruim nosso se conecta com o mapa da empresa. É uma possibilidade, né? E quando a gente vai atender pessoas da mesma empresa, a gente vê que existe uma alma em comum. Que eu imagino que isso, as outras coisas que você faz também te mostrem isso, que tem algo em comum ali entre as pessoas, né? E esse mapa da empresa também, tem todas essas casas, assim como as nossas. Então, tem uma área que é dos funcionários, tem uma área que é dos líderes. E aí eu também queria trazer isso para a nossa conversa, porque a gente conversou recente sobre isso, né, do mapa da crescimento,
O que você percebe que a astrologia traz de diferença para olhar para a empresa e para a presença dessas pessoas na empresa, conhecendo esses mapas? Acho que, de novo, é esse lugar de um mapa. E você falando pela primeira vez, me veio muito na cabeça, Titi, esse lugar da cultura, né? Eu acho que o mapa astrológico de uma empresa fala muito sobre a cultura dessa empresa. A gente trabalha a cultura de uma maneira muito específica, científica, Sim. metodológica, né? E uma coisa que a gente faz é entrar no contexto e capturar das pessoas quais são os valores que são valores da empresa, que não que é algo que já está consolidado da empresa. Quando você chega na empresa, você sente, e se você não se enquadrar, se você não viver esses valores específicos, você é automaticamente expurgado, né? Uma coisa que eu pude perceber ao ver o mapa da Crescimento é o quanto ele capturou essa essência da cultura da Crescimento, e aí tem todo o lance do fit. À medida que você tem pessoas que têm mais fit com essa cultura, esse é o termo que a gente usa no mundo corporativo, né? Você consegue sustentar isso que é da alma da empresa. Não, pode entrar pessoa, sair pessoa, isso vai ficar lá. Isso, sem dúvida, tem uma conexão íntima com, acho que, o mapa astrológico do fundador. Sim, o mapa do fundador, ele sempre é importante, né? Mas isso fica registrado naquele momento. A gente vai ver pro resto da vida, né? Então, o fundador não está mais na empresa, não faz mais parte daquilo, mas ele criou naquele momento, a empresa tem um sol, esse sol passa a ser essa personalidade da empresa, a lua é essa alma, que a empresa tem uma alma, que muitas vezes as pessoas não param para pensar assim, né? Como que é uma alma, né? Mas tem uma coisa que acontece ali, que normalmente é mais oculta, subjetiva, né? E que precisa aparecer, assim, o que eu mais vejo de empresa que não dá certo é a lua da empresa não estava sendo olhada, aquilo não estava funcionando. E é muito parecido com o nosso mapa, né? Então, o Vênus vai falar dos nossos valores, assim como a casa 2, a casa 6 vai falar dos processos, que é uma casa super importante, né? A nossa rotina é importante, os processos da empresa e os funcionários, sem eles, as empresas também não funcionam. Então, faz muita diferença. Exato. E de novo, assim, para nós, essa é muito a minha sensação, né? O que trouxe foi mais clareza, né? Então, eu vou dar um exemplo. O mundo de educação corporativa, que é esse mundo que a gente está, ele está sendo pressionado pela inteligência artificial. Aliás, qual o contexto, né? Que não está? Então, Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos aí no mundo e só vai se acelerar esse processo. Exato. Mas a maneira de aprender está mudando de maneira drástica. Então, qual é o convite para a gente? Repensar o nosso negócio. A gente precisa repensar o negócio e como é que a gente introduz a inteligência artificial, como é que a gente usa. Por isso que o webinar do Renato foi tão legal, né? Porque o meu sócio foi lá para o SXSW e, com uma consciência muito grande, trouxe um como utilizar a inteligência artificial que vai resguardar a essência do que a gente faz. E isso está muito fortalecido com a visão que a gente teve no mapa. Porque a gente sabe que, por ser uma empresa virginiana, a gente tem esse lugar de, né, trazer o resultado, de ser muito específico e zelar pela metodologia, ser um guardião do método, do impacto causado, mas, ao mesmo tempo, tem um propósito muito grande. O nosso propósito é fazer um mundo melhor, transformando pessoas em seres humanos extraordinários, empresas em organizações mais sustentáveis e humanas. A única palavra que se repete é humano. É isso aí. E olha a ameaça que a gente tem se a gente mudar todo o negócio só para um lugar de inteligência artificial. Então, como é que de fato a gente mantém essa essência, que é o que está na nossa alma, na nossa lua, que é a aquariana, por isso que eu me sinto tão bem lá, né? E ao mesmo tempo a gente é capaz de viver essa mudança, porque senão a gente deixa de ter um porquê. A gente talvez consiga algum resultado, mas a gente deixa de ter uma razão de ser. Nossa, isso aqui abre várias janelas, mas eu preciso me concentrar no roteiro, então assim, eu queria só fechar essa parte da nossa conversa, trazendo, né, o quanto que a astrologia ela pega cada pessoa, cada indivíduo, como cada indivíduo como cada indivíduo daquela organização está, o que está acontecendo naquela organização que também tem toda essa alma e o quanto que isso interage. Então, assim, olha como a astrologia puxando a sardinha para o meu lado, uma ferramenta maravilhosa para isso acontecer, né? Sem dúvida.
E aí, a gente tem um quadro aqui nesse podcast que chama Segredos de Netuno, que ele é inspirado em algo que acontece com muita frequência na minha vida, principalmente dentro dos atendimentos, quando as pessoas, muitas vezes, elas olham para mim e falam: eu nunca contei isso para ninguém, mas eu vou contar para você agora. E aí a minha pergunta... E aí a minha pergunta para você é: o que você nunca contou para ninguém? Nossa. E você conta para mim? Pode ser sobre o seu trabalho, já que a gente está aqui falando sobre esse assunto. Não é só para você, né? Estamos aqui num podcast com uma audiência maciça, né? Puxa vida. Qual é o seu segredo? Alguns eu já conheci, porque eu já fiz seu curso. Pois no seu curso você compartilha muitos segredos. Mas e aí, me conta. Puxa vida. Esse lugar de segredo, o que me vem? Eu acho que puxa muito para as minhas crenças, sabe? Para esse lugar de espiritualidade. Eu não sei. Na realidade, eu acho que o meu segredo é que tudo que eu faço, Titi, é uma grande desculpa para poder ajudar as pessoas a se curarem e a expandir consciência, né? Então, acho que as propostas, o que eu vendo, não é exatamente o que eu entrego. E isso faz uma baita diferença, sabe? No fim do dia. Às vezes eu até faço chamados e prometo coisas que eu sei que eu não vou entregar. Que eu vou, de alguma maneira, quebrar uma regra pelo simples fato de saber que quebrar a regra é exatamente o que aquela pessoa, aquela organização precisa. Né? Então, um pouco esse lugar de... É uma desculpa tudo que eu faço. Ou seja, você contrata o Dan e leva muito mais do que isso, porque ele vai entregar o resultado, porém ele vai entregar tudo isso que vem por trás e agora a astrologia junto, imagino eu. A pessoa fala, não vem com abraçar a árvore. Eu falo, mal saber que eu vou mandar ele abraçar a árvore. Alguma coisa assim, sabe? Mas eu acho que eu faço bons convites, né? Então, acho que como você também, uma coisa que eu aprecio no seu trabalho, que eu acho que faz diferença, você tem aí um poder na mão muito importante, porque você dedicou tanto tempo, uma ciência, uma geometria sagrada, algo muito potente, mas a maneira como você oferece é que faz a diferença. Né? Então, para algumas pessoas, isso muda de pessoa para pessoa, sim, né? Para algumas pessoas, você tem que falar mais sobre a matemática. Você tem que explicar um pouco mais como funciona e depois trazer para a pessoa o que você tem para oferecer. Para outras, você já faz ela sentir e depois você vê se tem que explicar. Para outras, você só faz sentir. E eu acho que assim, quando você me perguntou, né, como é que eu te apresento, eu acho que eu gosto muito de ser um facilitador, né? E ontem, no podcast, até a pessoa que estava me entrevistando falou, Dan, lá no seu Instagram tá artista. Mas por que você é artista, Porque né? você tem um Vênus no ascendente e decidiu botar isso junto. É isso. Mas que eu acho que é um pouco esse lugar de você ajudar as pessoas no lugar que elas precisam mesmo. Sim. Então, você se coloca nesse lugar, ouve e oferece o que é importante, sem ser taxativa, sem dar mais do que a pessoa precisa, nem menos. Você ajusta muito a medida. Eu acho que eu faço isso, eu faço bons convites. Então, é óbvio que eu quero viver antes, e eu estou vivendo a astrologia de uma maneira muito intensa, né? Seja lendo o seu livro, seja me entendendo mais, seja entendendo mais a minha empresa. Porque sim, eu quero fazer convites astrológicos para as empresas. Talvez eu não fale a princípio que eu vou usar exatamente isso, depois eu uso. Óbvio que com bastante ética. Acho que o Sound Healing foi isso, né? Eu Sim. tenho usado o Sound Healing também, fazendo um convite muito científico. Então, acho que o convite é muito importante. Como você convida, e o convite pode ser recusado, né? Mas eu acho que... Mas isso foi um aprendizado para você, não foi? Porque o Aquário e o Áries têm uma coisa assim, mas eu acho que isso é bom, então deixa eu te convencer disso, né? Eu acho que você foi aprendendo um pouco disso também, não foi? Eu acho que sim, e te ouvindo, o grande ponto é, quando eu uso
e vejo o benefício para mim, para minha organização, o meu convite é mais convincente. E que é isso, né? Acho que você é uma pessoa que vive a sua verdade e que você aprendeu isso. Você fala muito de escutativa, né? E é isso, assim, que eu acho que é a forma como você falando de mim, eu me vejo um pouco nisso, porque quando eu vou atender uma pessoa, eu conheço o mapa dela. E isso é algo maravilhoso, porque eu sei, por exemplo, se é um cliente mais sensível e eu tenho que tomar mais cuidado com as palavras, ou se eu tenho que ser mais formal quando eu vou explicar as coisas, né? Isso acho que a gente que é do signo de ar consegue circular um pouco melhor aí por vários mundos. Que né? baita responsabilidade, né? Que é usar isso realmente num lado positivo e não no lado sombrio da força. Ainda bem, né? Mas aí eu acho que a gente também tem a sorte de ter nos nossos mapas esse lado da responsabilidade, da ética. Sim. E de querer transformar o mundo de verdade, né? Que eu acho que isso é uma outra coisa que nos conecta. Então, Sim. seja uma pessoa, seja uma empresa, seja num sentido maior. E que bom que a gente está num momento de revolução do mundo, porque a gente está, né? A gente tem aspectos astrológicos aí bem únicos, que vão mudar muito, inclusive, o mundo do trabalho, já que esse é o nosso tema, né? Porque vai mudar o mundo das relações, o mundo de um monte de coisas, mas vai mudar o trabalho, já está mudando a forma como a gente faz as coisas, como a gente se conecta ou não se conecta. E já te falei isso também sem ser no ar, né? Mas acredito que as pessoas que trabalham com esse lado humano e com essa conexão, cada vez mais vão ter espaço e vão se desenvolver. Então, que bom que a gente está fazendo isso, né? Deve ter um lado otimista no meu mapa também, porque é assim que eu vejo o futuro. Eu vejo enormes desafios, mas eu vejo, sim, a gente saindo do lado de lá, uma humanidade melhor. É um pouco como eu vejo. Também acredito nisso. Vamos ver se isso dá certo. Bom, a gente teria 1000 assuntos para continuar aqui, mas a gente tem um tempo, né? A gente tá caminhando já para o fim. Então, eu queria que você deixasse aqui um recado, um conselho, alguma coisa que você acha que, assim, se tivesse que dar um conselho para as pessoas nesse momento ou para as organizações, qual seria? Pois é, né? Conselho é algo que eu tenho tentado me conectar bastante, né? Porque eu acho que o que me levou para fazer o que eu faço, formar coaches e formar mentores, foi primeiro abrir mão do conselho para poder fazer boas perguntas e depois levar o conselho num lugar bem especial onde a gente oferece sem apego, né? Então, eu me sinto até mais confortável, talvez, em trazer uma boa pergunta. Qual seria uma boa pergunta para deixar aqui para quem está assistindo a gente? Que eu acho que o que é que você está esperando para, de verdade, liberar essa sua curiosidade para conhecer mais sobre astrologia? Que foi o que eu acabei de fazer neste ano e que me levou até você. Olha aí, gente, fica aí o convite, fica aí a dica. E quem quiser saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, recomendo, estou fazendo os cursos, estou fazendo as formações também, descobri que eu tenho muito de coaching dentro de mim também, né? Enfim, como que as pessoas te encontram? # já sabia que você tinha. Primeiro pela Crescimento, essa empresa que eu faço parte, que eu tenho muita paixão, a gente está trabalhando com educação corporativa, unindo aí o high-tech e o high-touch, né? Eu também estou no Instagram, Dance Porto, no meu LinkedIn também. São as melhores formas de se conectar comigo. Em breve também vou lançar um livro, A Arte e a Ciência da Mentoria, então você também vai poder conhecer um pouco dessa minha visão, que junta perguntas, curiosidade e imaginação com conselhos desapegados. Muito bem, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. É muito bom conversar com você Foi sempre. Maravilhoso. Obrigada. E, gente, obrigada a você que também está aí ouvindo a gente, assistindo a gente. Lembrando que a gente está no Spotify, que a gente está no meu canal no YouTube, no meu site. Então, segue a gente no Spotify, assina o canal, fica de olho nas minhas redes sociais também, @titividal. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, até lá.